Olá! Hoje a nossa análise vai mergulhar fundo nos mecanismos biológicos que constroem a nossa percepção do mundo. Vamos explorar a incrível arquitetura do sistema sensorial. E a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa é esta: como é que os estímulos do mundo exterior, como a luz, os sons, os cheiros, como é que tudo isso se transforma na experiência consciente que chamamos de realidade? Bem, para começar a responder essa pergunta, o primeiro passo é entender a base biológica de tudo isso. É por aqui que a gente começa. E aqui está o ponto central. O sistema sensorial não é um receptor passivo de jeito nenhum. Ele é um tradutor ativo. Ele basicamente converte a energia do ambiente, seja na forma de fótons, que são partículas de luz, ou na forma de moléculas químicas, em impulsos elétricos. E essa é a única linguagem que o cérebro consegue entender. Agora, vamos focar em um dos sentidos que, para muitas espécies, inclusive a nossa, é talvez o mais dominante de todos: a visão. A visão, na sua essência, é a arte de decodificar a luz. É ela que nos permite construir um mapa tridimensional do nosso redor, e essa é uma ferramenta evolutiva absolutamente crucial para encontrar comida, evitar perigos e, no fim das contas, sobreviver. E aqui, o contraste entre a nossa visão e a de outros animais é fascinante. A visão humana, por exemplo, é otimizada para cores e para percepção de profundidade. Já a do tubarão é completamente adaptada para uma sensibilidade máxima em baixa luminosidade. E isso é graças ao tapetum lucidum. Essa é uma camada de tecido que funciona como um espelho, refletindo a luz de volta pela retina. Isso dá aos fotorreceptores uma segunda chance de capturar os fótons. Além disso, a posição lateral dos olhos dá a eles um campo de visão quase panorâmico, de quase 360 graus. E esse número aqui coloca essa diferença em perspectiva. A acuidade visual de um tubarão pode ser até 7 vezes superior à de um ser humano, principalmente em condições de pouca luz. É uma ferramenta de caça extraordinariamente eficaz. Certo. Saindo de um sentido físico, vamos agora para um sentido químico. O olfato, que é um dos sentidos mais primitivos e, ao mesmo tempo, mais poderosos que existem. O olfato é basicamente química em ação. Pequenas partículas químicas que flutuam no ar, as moléculas voláteis, entram nas nossas vias nasais e se ligam a receptores específicos. Quando isso acontece, um sinal neural é disparado e viaja diretamente para áreas do cérebro que estão ligadas à memória e à emoção. E olha que interessante, a capacidade olfativa de uma espécie está diretamente ligada ao número de genes receptores olfativos que ela possui. Se a gente olhar os dados, o rato, com mais de 1.200 desses genes, já tem uma capacidade formidável. Mas ele é superado. O elefante é o verdadeiro soberano do olfato. Com quase 2.000 genes receptores, ele tem uma sensibilidade química que é difícil até para a gente imaginar. Isso permite que ele não só detecte água a quilômetros de distância, mas também identifique grupos familiares e avalie possíveis ameaças. Ok, até agora nós falamos de sentidos que, de uma forma ou de outra, nós compartilhamos. Mas a natureza, ela vai muito além, com modalidades sensoriais que transcendem completamente a experiência humana. E vamos explorar uma das mais fascinantes, a capacidade de literalmente ver o calor. A termorrecepção não é simplesmente sentir o calor na pele como a gente sente. É a capacidade de ver esse calor. É detectar a assinatura térmica que todos os seres vivos de sangue quente emitem na forma de radiação infravermelha. O exemplo clássico disso é a fosseta loreal, que existe em serpentes como as cascavéis. Esse é um órgão com uma membrana muito fina, cheia de receptores nervosos que detectam mudanças mínimas de temperatura. Ele funciona como se fosse um olho infravermelho, criando um mapa térmico do ambiente. E é isso que permite que a serpente localize e ataque uma presa de sangue quente com precisão absoluta, mesmo na escuridão total. Então, nós vimos como os dados são coletados. Mas só coletar o dado não é experiência, certo? E isso nos leva à etapa final e talvez a mais crucial de todas, a interpretação. O ponto fundamental que a gente precisa entender é este. Os olhos não veem, é o cérebro que vê. Os ouvidos não ouvem, é o cérebro que ouve. Os nossos órgãos sensoriais são apenas os tradutores. O cérebro é o processador central que integra todas essas informações em uma percepção coesa da realidade.
E este é o caminho universal da percepção. Tudo começa com um estímulo externo. Esse estímulo ativa um receptor que gera um impulso elétrico. Esse impulso viaja pelas vias neurais até o cérebro, onde áreas especializadas vão processá-lo, integrando-o com outras informações, com memórias, com emoções, para só então construir a nossa realidade. E é exatamente aqui, no sistema límbico, que um simples cheiro se transforma em nostalgia, ou um som se transforma num alerta de perigo. Essa região do cérebro atribui um valor emocional e contextual aos dados sensoriais brutos, transformando a simples percepção em uma experiência cheia de significado. E essa citação serve como uma metáfora perfeita para o que a gente acabou de discutir. Assim como os membros do corpo, os diferentes sistemas sensoriais, embora sejam distintos, eles não operam isoladamente. Eles se integram e cooperam sob a coordenação do cérebro para formar um todo unificado, uma percepção única da realidade. E com isso, encerramos com uma reflexão. Se fosse possível perceber o infravermelho como uma serpente ou navegar pelo campo magnético da Terra como as aves fazem, o mundo seria um lugar fundamentalmente diferente para nós. A nossa realidade, portanto, não é um reflexo absoluto do mundo. Ela é, na verdade, uma construção biológica, uma obra-prima de interpretação, limitada e ao mesmo tempo definida pela arquitetura única dos nossos sentidos.